Próxima apresentação vai ser da doutora Ana Lodge e Kelly Verdade. Vão apresentar o trabalho com o tema Transsexualidade e Infância, buscando um desenvolvimento saudável. Enquanto ela faz conecta a apresentação ali do pendrive, eu gostaria de registrar a presença do deputado federal, Aliel Machado, do Paraná. Já que o tema foi redução da maioridade penal, questão socioeducativa, não posso deixar de registrar a presença de um representante dos direitos da criança e do adolescente, um inteligente representante nosso, pelos direitos da criança e do adolescente na Câmara dos Deputados e que tanto foi combativo na questão da votação da PEC na Câmara dos Deputados. Nossa homenagem e registramos sua honrosa presença aqui conosco. Boa tarde, meu nome é Ana Lodge e eu sou pesquisadora da Fiocruz e terminei agora um trabalho em gênero, sexualidade e direitos humanos. E quando eu escolhi esse tema de transexualidade e infância, os meus colegas de turma disseram que eu ia meter a mão no vespeiro, mas eu acho que sempre foi a minha especialidade, gostar de meter a mão em vespeiro. E apesar de ser um trabalho ligado à área de saúde, eu insisti em fazer saúde, educação e direito, mas ia ficar muito abrangente, e aí eu escolhi, tive que fechar ele na área de saúde, mas ele tem toda a ligação com a área jurídica, porque é saúde como um direito fundamental, né? Acesso à saúde como um direito fundamental. Ele não está passando. Mas o objetivo do trabalho, na realidade, foi contribuir para os estudos de gênero, né? E para que a gente possa, como sociedade, pensar como é que a gente deve lidar com crianças transgênero, porque muito pouco é produzido, na realidade, sobre transgêneros em geral. A sociedade, nós, como sociedade, nós escolhemos botar essas pessoas à margem da sociedade. Essas crianças são... Eu comecei a estudar isso, uma vez eu fui chamada no Seminário Nacional LGBT, e no ano de 2000 eu não me lembro agora se foi 2015, se eu não me engano, eu fui convidada a ser uma das palestrantes, e na mesma mesa que eu tinha uma moça trans, e eu fiquei muito comovida com a fala dela, muito mexida com a fala dela, porque ela coloca a seguinte coisa: a criança trans na escola, ela sofre bullying, ela sofre agressões físicas. Obrigada. E aí ela vai reclamar, ela apanha e ela reclama com o diretor diz para ela assim: mas você rebola desse jeito, você veste desse jeito, o que você espera? Então, o diretor que deveria fazer alguma coisa contra os agressores, ele agride mais a criança. E ela chega em casa e o pai diz para ela: por que você está assim toda machucada? Ah, porque eu apanhei na escola. E quando ele sabe por que ela apanhou na escola, ele bate de novo. Então, essa criança acaba saindo da escola, ela não se educa, ela não consegue emprego. Ela, quando chega aos 15 anos e toda menina ganha uma festa de debutante, ela ganha uma calçada para se prostituir. Então, nós, como sociedade, jogamos essa pessoa na rua e na calçada se prostituindo. E aí, quando a gente passa em lugares como a Quinta da Boa Vista, e a gente vê mulheres trans se prostituindo, a gente olha com desdém, dizendo assim: até que seja gay, mas precisa também essa promiscuidade. Essas pessoas tiveram alguma outra opção? A gente, como sociedade, deu alguma outra opção para essas pessoas? É muito fácil, né, a gente torcer o nariz e falar de famílias de bem, de pessoas de bem, quando a gente mesmo não estende a mão para ninguém para fazer coisa nenhuma. Bom, então, agora que o negócio está funcionando, vamos lá. O tema do trabalho é o tratamento dado pelo Sistema Único de Saúde às crianças trans. O objetivo é fazer uma análise introdutória das crianças transgênero para contribuir com as reflexões produzidas no campo de estudos de gêneros e da saúde pública, para aumentar a consciência dos profissionais de saúde. E aí eu estendo isso, o convite, não só à saúde, mas aos operadores do direito, aos educadores, né, das demandas clínicas, direitos e necessidades dos transgêneros infantis, e, ao mesmo tempo, contribuir para que o tópico ganhe mais visibilidade na academia e na sociedade, através de desconstruir estereótipos
e que esses profissionais possam, via atendimento básico, auxiliar as famílias para que elas possam, então a gente de novo falando em família, né? É sempre auxiliar a família, porque quando você tem uma criança transgênero em casa, a família não sabe como lidar. O que ela vai procurar? Vai procurar o médico, o psicólogo, os profissionais da área de saúde, e eles também não sabem lidar. Porque, como cada um de vocês aqui na Faculdade de Direito, qual matéria que vocês estudaram como lidar com transgênero? Nenhuma, né? Então, os profissionais da área de saúde também não tiveram nenhuma matéria nos 10 anos de faculdade para saber como lidar com transgênero. Os objetivos específicos é conceituar, né, os termos, né, de gênero, de identidade de gênero, transtorno de identidade, transexualidade, disforia de gênero. Depois, apontar os problemas que as pessoas trans vão passar no acesso à saúde, no atendimento à saúde, o atendimento básico, nos diversos níveis de atenção, e os determinantes que definem esse acesso à saúde. E elencar as ações que podem fortalecer a discussão, objetivando atingir essa congruência entre o corpo e a maneira como essa pessoa se sente, né? Do gênero com corpo e saúde mental, para garantir, para você ter uma abordagem apropriada como garantia de saúde, minimizando o impacto nos agravos ao seu desenvolvimento saudável e maximizar os resultados positivos futuros. Aí tem uma maneira como eu fiz a pesquisa. Na realidade, não havia a menor chance de eu fazer com um tema como esse, né? Falar de transgênero já é complicado, e aí você ia ter uma dificuldade grande de que ia demorar muito na aprovação do Conselho de Ética. E imagina se você falar de transgênero infantil, né? Ia demorar 3 anos para o Conselho de Ética aprovar a minha pesquisa. Então, eu resolvi fazer naquele momento, optei por uma pesquisa bibliográfica. Eu comecei estudando a parte de histórica, de o que é ser criança, né, através da história. Depois entrei em conceitos de filosofia e de sociologia a respeito de gênero, a princípio de gênero entre o masculino e o feminino, depois entrando nos autores da segunda metade do século XX, né, para situar em termos de tempo, onde a gente começa a discutir gênero bem através das teorias feministas e, a partir daí, então, entrar em gênero como estudo de gênero para além do feminino e masculino e discutir aí os 50 tons de cinza da sexualidade humana, né? E aí eu comecei a cruzar a palavra, botei no BVS Brasil, no Cielo, no Google Acadêmico, eu colocava a palavra transgênero e via o que ele me trazia. Ele me trazia muitos estudos da área de psicologia, e da área de direito e da área de pedagogia. E ainda não encontrava nada da área de medicina, da área de saúde, a não ser alguma coisa de psicologia. E quando eu cruzava a palavra transgênero infantil, nada, não vinha nada. No Brasil não vinha nada. Nada escrito no Brasil sobre transgênero infantil. Depois eu comecei a encontrar alguma coisinha ou outra sobre psicologia. Ou pequenas passagens dentro de trabalhos que não eram sobre transgêneros infantis, eram trabalhos sobre transgêneros. Mas trabalhos específicos sobre transgênero infantil, não tinha. Aí, eu comecei, lá fora, eu fui achar, principalmente nos trabalhos canadenses, americanos e holandeses, eu achei alguma coisa sobre transgêneros infantis. Na minha opinião, pelo que eu consegui concluir, a maior especialista no mundo em transgêneros infantis é uma médica americana chamada Olson, trabalha num hospital na Califórnia, e também esses outros estudos na Holanda e no Canadá. Estudei também os manuais, o DSM, os protocolos, as legislações, as portarias. E, enfim, foram vários textos, aproveitei parte disso, como está aí no slide. De tudo que eu estudei, 3 autores foram 3 autores trans brasileiros também, né? E no Brasil, como eu falei, nenhum artigo dedicado, não existe nada até essa publicação aqui. E aqui os autores que eu estudei. Enfim, isso que eu posso disponibilizar essa bibliografia para quem quiser depois, eu vou passar para falar. O que é criança, né? O que é ser criança? Vamos pensar. Tem do dicionário, a definição, menino ou menina, infância, pessoa. Sim. Então, quer dizer, a gente fala o Estatuto da Criança, vocês são advogados, vocês sabem o que consta no Estatuto da Criança, né? E fala que a família e o Estado têm que proteger a criança. A nossa sociedade, na realidade, ela possui uma concepção binária
do que é sexualidade, que fica nesse... E tem o comportamento no espaço público, como a gente deve agir no espaço público. Então, ela vai reproduzir, através do pensamento moderno, esses sujeitos universais, atribuindo-os, desde o nascimento, essas características. Né? E aqui o corpo é pensado e naturalizado como uma coisa dismórfica, quer dizer, é um papel em branco, que aí você nasce, vai ali carimbar uma coisa que vai ser atribuída. Nasceu de pinto, você vai ter que ser um gênero, você vai ter que gostar daquele tipo vai ter que se comportar de uma determinada maneira, vai ter que se relacionar com um tipo de pessoa, e aquilo ali, meu amigo, querendo ou não, gostou ou não, é isso, um abraço. Né? E nasceu de pepeca, também vai ter que usar vestido, vai ter que gostar de cozinhar e de limpar a casa e cuidar das crianças, e você vai ter um abraço. Não tem? Você vai ter que gostar de homem, você vai ter que fazer as coisas dessa forma. E aí, né, são todos os investimentos discursivos que, desde que a gente nasce, são gastos em cima da gente, e a gente toma isso como natural. E assim, de natural não tem nada. São só costumes que variam de tempos em tempos, de cultura em cultura. Usa-se burca em outro lugar do mundo, e aquilo lá é natural e aqui não é. Né? Há 300 anos atrás, o natural era ser gordo. Hoje não é. Então, o que é natural? A mala e Kamala foram criadas entre lobos e caminhavam de quatro e comiam com a boca no chão. E eram humanas. O que é natural? Para elas não era natural usar as mãos como ferramenta para comer. Mesmo antes de nascer, né, quer ver uma coisa? Quando a gente conhece uma pessoa que está grávida, a primeira coisa que a gente pergunta, menino ou menina? Para quê, gente? Que diferença que faz? Ah, não, mas é para decorar o quarto. Por que tem que ser azul? Por que tem que ser azul? Né? E aí, não, mas para já ir escolhendo você entra na loja de roupa para comprar o presente da criança, né? Eu queria comprar um presente para um bebê, mas é menino ou menina? Não é para um bebê. Não, mas é menino, é para um bebê. Caramba. O brinquedo é para menino ou menina? É para uma criança. Não vai brincar com a genitália, até porque se brincar com a genitália não é para criança, né? É para adulto. Então, não tem brinquedo é para criança. Então, quer dizer, desde antes de nascer, a gente já carrega toda uma carga de expectativas de como você tem que se comportar no espaço público. E isso aí, esse desempenho que vai ser esperado, fica subentendido como nexo causal precedente. E ai de quem não cumpriu o que foi programado. Né? Essa pessoa é tratada como abjeta e rompe o pacto, e então ela vai ficar excluída e vai ficar à margem da sociedade. E os brinquedos continuam o trabalho que começou lá com o médico, né? Com esse protocolo do que vai dizer. São próteses identitárias, reforçam os papéis sociais. E aí aparece uma identidade transgênera para bagunçar isso tudo. E desorganiza tudo aquilo que pretendíamos acreditar como verdade absoluta e inquestionável. Né? E aqui tem que clicar nesse link aqui da internet para passar um filmezinho. Isso é possível? Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa, porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças?
Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro o João não ache que tem mais poder que a Ana. Tem a Berenice Bento, que fala muito bem disso. Ela fala, quando a gente se aproxima da transexualidade, da transvestilidade, ela é muito reveladora, né, das nossas convicções sociais sobre masculinidade e feminilidade. E, diariamente, nós, como profissionais, seja da saúde, do direito, enfim, de que área for, nós somos os juízes, advogados, professores, parlamentares, né, temos um parlamentar aqui, amigos ou familiares, nós somos instados a nos posicionar e encontrar sentido para as demandas dessas pessoas, que reivindicam o pertencimento ao gênero, distinto daquele que lhes foi imposto a nascer. E nós não percebemos como, no dia a dia, nós repetimos, sem pensar, esses comportamentos arraigados, até sermos confrontados e exigidos a tomar posicionamentos, ainda que seja pelo convívio profissional. No Brasil, a gente tem, o atendimento público é feito pelo SUS, que responde a uma portaria. Você tem que ser maior de idade, você tem que ter acompanhamento psicoterápico, pelo menos 2 anos antes de poder ser atendido, um laudo psiquiátrico favorável e com diagnóstico de transexualidade. Então, quer dizer, você tem que ser patologizado, né? E nada fala sobre crianças. Aí esquece que você vai chegar até os 18 anos com uma série... Primeiro, você tem que ser patologizado. Você tem que transformar isso em doença. Você tem que ir lá e falar assim, eu sou doente, simplesmente porque você é diferente dos outros. Então, você dá um poder ao médico que tem que transformar uma coisa. Eu vou tentar resumir isso aqui, vou largar um pouco isso aqui. Não existe, na realidade, não existe nada de nenhum estudo que traga verificabilidade e testabilidade, né, que você possa dizer assim, não, eu vou fazer esse exame nele e eu posso provar que ele é hétero, ou ele é homo, ou ele é cisgênero, ou ele é transgênero. Não existe. Então, se não tem um exame, como é que eu posso, sem um exame, patologizar alguma coisa? Eu não posso patologizar. Eu posso ter indicadores. Aí eles falam aqui uma coisa que é uma falácia. Não, nós vamos patologizar esperando que um dia, talvez uns testes psicológicos possam comprovar isso. Eu tenho indícios. Sabe que nem fizeram lá na Fortes Convicções? Tenho fortes convicções, é a mesma coisa, no caso. Eu tenho fortes convicções que essa pessoa é doente, mentalmente, socialmente, porque ela não se comporta como eu quero que ela se comporte desde que ela nasceu, porque eu escolhi que é assim que ela tem que se comportar. E aí você patologiza. Os estudos que foram feitos, que reafirmam os protocolos do DSM, eu saí buscando, né? Esse estudo se baseia nesse, que se baseia naquele, que se baseia naquele. Quando você pega o primeiro foi baseado em 10 pessoas. E aí você patologiza toda uma população de pessoas no mundo inteiro num estudo que foi baseado em 10 pessoas. E você cria protocolos que vão marginalizar toda uma população de pessoas por um estudo que foi baseado em 10 pessoas. Que representatividade isso tem, gente? Em uma. É risível. E aí você... Quer dizer, na realidade, a gente tem que começar a encarar se é biológico, se não é biológico. Você ser canhoto ou você destro é biológico. Você nascer com polidactilia é biológico. Você está grávida é biológico. Todas essas questões, tirando se destro ou canhoto, se polidactilia ou gravidez, exige atendimento médico. E não é doença. Existe, polidactilia é feito um diagnóstico. Existe um tratamento médico, mas não é tratado como objeto. Ninguém fica à margem da sociedade porque tem polidactilia. Então, a gente tem que começar a entender que é apenas mais uma variável da sexualidade humana. E parar de tratar como patologizantes. Né? Eu vou encurtar aqui, porque senão meu amigo aqui vai me jogar pela janela. Mas, basicamente, isso. A minha pesquisa foi que a gente tem que despatologizar. Existem protocolos e lutas ao longo do mundo, campanhas ao longo do mundo.
E temos que treinar os profissionais da área de saúde para aprender a lidar com as crianças desde cedo, porque elas têm vários problemas psicológicos, já chegam à maioridade com esses problemas. O que causa os transtornos mentais nas pessoas transexuais é a doença da sociedade de achar que elas são doentes. E não que, por ser trans, elas são doentes. Elas ficam doentes porque a sociedade não as aceita. Se você nunca for aceito, meu amigo, você vai ficar realmente com problemas emocionais graves. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Lodge. Aqui seu certificado de apresentação. Posso assegurar que se a apresentação foi boa, o artigo está excelente. Vocês vão ter oportunidade de ler, o artigo dela está excelente e será divulgado na revista científica da eletrônica da OAB. Agradecemos a todos os autores que apresentaram.